Olha, em 7 semanas, a CPI da Covid já coletou 17 depoimentos e hoje estão previstos mais dois. Para falar sobre os sumos da comissão, a gente conversa agora com o senador do Patriota do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, que gentilmente nos atende. Senador, bem-vindo mais uma vez à Jovem Pan. Como vai? Bom dia. Bom dia para todo mundo. Grande prazer estar falando com vocês. Senador, já pensando sobre esse dia aqui, tem a questão do empresário Carlos Wizard, que está nos Estados Unidos. O senhor acha que ele pode prestar depoimento de forma remota? E também sobre esse servidor do TCU. O que o senhor acha que pode acontecer hoje na CPI, senador? Primeiro, contextualizar, né? A CPI está sendo um grande show de horrores, uma perda de tempo sem tamanho. A população que tem acompanhado, né, que tem tempo para acompanhar, a gente recebe os reflexos, os feedbacks das ruas. Está sendo muito ruim, não está apurando absolutamente nada. E há uma blindagem em torno de nomes que serão importantes de verdade estarem na CPI, como o do Carlos Gabas. E ontem, uma cara de pau, uma manobra muito, mas muito mal feita, feia, de alguns membros da CPI, foi impedido, ele não foi convocado, porque é a pessoa que é ex-ministro do PT, ele era o presidente daquele chamado Consórcio do Nordeste, que fez a aquisição de equipamentos de respiradores por 48 milhões de reais numa empresa de fachada e que não entregou os respiradores. Então a CPI acha que esse nome não é importante vir à CPI, mas quer convocar, por exemplo, o Carlos Wizard, que é uma pessoa, um empresário, um grande empreendedor, bem-sucedido, e que apenas queria dar sua colaboração voluntária com o que pudesse fazer junto ao governo federal, junto com o ministro Pazuello à época. Então, é claramente uma tentativa de enquadrar o presidente da República. Está ficando muito feio, realmente, para o Senado. Agora, o Carlos Wizard, se ele puder falar, que seja virtual. Imagina, vai sair lá dos Estados Unidos para passar um dia inteiro aqui sendo torturado numa CPI por várias pessoas que não têm a menor moral e condição de interrogá-lo, é realmente um grande desserviço, que, na verdade, ele tinha que estar sendo enaltecido por esses senadores, né, por gerar empregos no Brasil, por ser um grande empreendedor, por gerar divisas para o Estado, e não ser colocado na condição ali de humilhante, né, e vexatória numa CPI como essa. Senador, agora a pergunta de José Maria Trindade, de Brasília. Zé Maria. Salve, senador, muito bom dia. Senador, o senhor vai frequentar ali o dia a dia da CPI e marcar o senador Renan Calheiros, o relator da CPI? Como será a sua postura diante da comissão? Lá no início, o governo cochilou, não conseguiu colocar representantes lá para fazer pelo menos um equilíbrio, né? Agora precisa realmente de um reforço. O senhor vai fazer isso? Marcar o senador Renan Calheiros daqui para frente? Ô Zé Maria, sempre que for possível eu vou estar lá, mas como as sessões da CPI, elas são muito duradouras, né? Então você tem que dedicar o dia inteiro para aquilo, você para a vida para ir lá na CPI. E nos depoimentos, né, que eu entender que são importantes a minha presença, eu vou estar sempre lá, porque o senador Renan Calheiros, eu acho que é o retrato dessa CPI. Uma pessoa que tem o currículo que ele tem, a ficha corrida que ele tem, se achar no direito de colocar o dedo na cara de pessoas que são trabalhadoras, ameaçar da voz de prisão, realmente tem que ter um freio, esse tipo de situação. E ontem a gente percebeu com o ex-governador Wilson Witzel como é que foi o tratamento, né? Uma moça, com perguntas combinadas com o depoente, sobre assuntos que não tinham nada a ver com a CPI, num único intuito de constranger o presidente Bolsonaro, e me constranger também, já que ele fez perguntas diretas até sobre Queiroz. O que Queiroz tem a ver com pandemia? Então, eu fui obrigado também a mostrar um pouquinho, né, dos 17 processos que ele responde no Supremo Tribunal Federal. Uma pessoa com esse currículo perguntando para outra pessoa na CPI que está sendo investigada por desviar 700 milhões de reais da saúde do Rio de Janeiro. E isso que saiu correndo da CPI ontem. Então, vou estar lá sempre que possível e esfregando a verdade na cara do senador Renan Calheiros, sim. Senador, agora a pergunta é de Paulo Pouzonov. Paulo. Bom dia, senador. Eu sei Paulo. que o senhor aí é bastante experiente no jogo político, mas eu fico aqui me perguntando, ali naquele ambiente da CPI, tem como separar o pai do presidente? Não tem. São CPFs diferentes, mas é óbvio que quando a pessoa está falando do presidente, eu estou sentado ali e eles usam isso, é uma estratégia de não citar o meu nome e atacar o presidente para me provocar. E, obviamente, que eu estou ali, as pessoas enxergam como se fosse o presidente. Eu tenho a total noção disso. Mas, óbvio, ele tem as posições dele, eu tenho as minhas, são quase 100% convergentes.
Mas eu estou ali na linha de fazer uma defesa assim, do governo, porque eu acompanho de perto, dia a dia, eu sei como os nossos ministros, todas as nossas equipes técnicas se dedicam para combater a Covid, se afastam das famílias para ficar mais tempo trabalhando, porque estão envolvidos na causa, vestem a camisa e eu fico ali indignado com essas injustiças que eu ouço de pessoas, inclusive, dizendo que o ministro Marcelo Queiroga não está trabalhando, está passeando, não sei aonde. Quer dizer, na verdade, como eu falei, há uma convergência ali de alguns interesses, já antecipando o palco de 2022, e a gente tem que estar ali, sim, marcando posição. E eu, como filho do presidente, inclusive tentaram usar isso contra mim na sessão anterior, como se eu tivesse tendo algum tipo de privilégio por ser filho do presidente naquela CPI. Como se eu tivesse sentado ali naquele palanque, naquele circo, que eu sou obrigado a ir, contrariado, mas sou obrigado a ir, por ser filho do presidente. Eu tive que lembrá-lo que não. Eu fui eleito senador do Rio de Janeiro com 4.380.000 votos e que ali, sem tirar nem pôr, eu sou igual a todo mundo. E, senador, a gente acompanhou nesses últimos dias o Supremo Tribunal Federal concedendo alguns direitos ou impondo regras a alguns depoentes da CPI. E o Supremo que vem recebendo, nos últimos tempos, duras críticas com relação a algumas de suas decisões. Como o senhor vê atualmente o STF e de que forma ele poderia mudar ou ter alguma solução para sofrer menos ataques? Bom, o STF ele é provocado a todo momento. Eu acho que, em algumas situações, alguns ministros se deixarem usar para interesses políticos, esquecendo-se de ver apenas a questão judicial e sopesando outras coisas nas suas decisões, acaba encorajando as pessoas a buscarem o Supremo, e ali fica uma grande loteria. Dependendo da mão de qual ministro cai, você tem uma ideia, se vai ter uma decisão favorável ou não, conforme aquilo que você está pedindo. No caso da CPI, a gente está vendo que as pessoas que estão sendo convocadas, a depender com qual ministro do Supremo caia esse pedido, ele atende ou não atende. Isso eu acho muito ruim também. Eu acho que a CPI já começou errada, no meu ponto de vista, com uma interferência assim, do ministro Barroso no Poder Legislativo, a obrigar o presidente a instaurar a CPI, tendo outras CPIs na frente dela, enfim, interferindo no processo legislativo, mas esse criou todo um contexto, todo um cenário que a CPI acabou tendo que ser aberta. Eu acho isso negativo e eu acho que isso só pode mudar, Adriana, a partir do momento que os ministros entenderem e não toparem jogar esse jogo. Voltarem ali a ser os guardiões da Constituição e deixar que o Legislativo resolva seus problemas, da mesma forma o Executivo. Então, isso tudo... E depois eu vejo algumas pessoas reclamando, eu sou maltratado na rua, eu sou perseguido na internet. Olha... Ninguém tem controle sobre essas pessoas, em primeiro lugar, e nos acusam de incentivar esse tipo de agressão, e não é verdade. Mas nada mais é do que uma reação da população que está enxergando tudo isso. Com a internet, a gente está aqui falando hoje por um canal que é o futuro, não tem mais como ignorar. E o presidente Bolsonaro sempre falou que é contra o controle de mídias sociais. Então, o que depender de nós vai continuar havendo essa transparência total da população na fiscalização dos poderes. Senador Flávio, o senhor me permite fazer uma pergunta em relação ao partido do senhor, o Patriota. Os jornais trazem dia a dia bastidores dizendo que há um racha no próprio partido. De que forma o senhor está se empenhando pessoalmente para que seu pai consiga se filiar a esse partido e se é que haverá essa filiação, se é que já está batido o martelo? Bom, a gente teve uma reunião ontem com mais de 30 deputados lá no Palácio Alvorada, após o expediente com o presidente, onde a gente tratou desse assunto. E assim, o Patriota, no meu ponto de vista, eu fui para o Patriota primeiro para exatamente sentir a temperatura, como é que estava no partido. Há, sim, algumas divergências lá dentro, mas, no meu ponto de vista, totalmente tranquilas de serem sanadas e de haver uma composição. Como o presidente Bolsonaro já foi também taxativo em dizer que não vai retornar ao PSL, que era, eu não escondo de ninguém isso, a minha principal opção, porque eu entendo que 22 vai ser um jogo muito pesado e a gente não pode abrir mão de nenhuma munição que a gente tem a nosso alcance, mas como ele tomou essa decisão, eu procurei esse outro partido, que eu já tinha uma relação muito boa, já tive reuniões com os segmentos que existem dentro do partido, boas reuniões. Na semana que vem, na quarta-feira, vai ter uma nova rodada de conversas e tudo ali gira em torno de coisas, no meu ponto de vista, menores. E eu tenho explicado isso nas reuniões, que muito mais coisa está em jogo, é o Brasil que está em jogo, é a nossa liberdade que está em jogo, e o Patriota deixando o presidente confortável e seguro
de que vai poder ser candidato a presidente, que vai ter autonomia para definir quais serão os seus palanques nos estados, quem vão ser os candidatos a governador do Patriota, ou que o Patriota vai apoiar, quem serão os senadores, né, que nós iremos lançar. Isso tudo o presidente não abre mão de ter ali a autonomia, a palavra final. E o que está sendo discutido no partido, na verdade, são diretórios, né, espaço dentro da Executiva Nacional. Por isso que eu acho que são coisas muito pequenas, muito menores, perto do grande projeto que vai ser o Patriota, caso o presidente vá para lá. Então, nesse momento, eu tenho sim trabalhado para que o presidente vá para o Patriota. Zé Maria? Senador, eu queria saber qual é a diferença agora de campanha da eleição e da reeleição. Como será esta proposta de campanha do presidente Jair Bolsonaro? Como ele vai visitar os estados como presidente da República? Qual será a estratégia agora de reeleição, senador? Olha, Zé Maria, vai ser uma eleição completamente diferente do que foi a de 2018, ninguém tem dúvida disso. Aquele fenômeno que aconteceu em cima de uma expectativa e de todo um contexto de rejeição à esquerda, esse cenário continua hoje, acho que até mais polarizado, só que, como toda reeleição, Zé Maria, é o momento de nós apresentarmos para a população tudo que nós fizemos. E não foi pouca coisa, foi muita coisa. Tanto é que o Brasil está tendo uma recuperação em relação à Covid na parte da economia, completamente até surpreendente, acima do que era aguardado, né? A gente gerando mais empregos durante a pandemia do que a Dilma em 2014, 2015 no Brasil. O PIB maior do que aquele com o PT, que quando não tinha pandemia, quer dizer, acho que a pandemia na época era Dilma, mas agora que é muito mais nociva do que o próprio vírus no aspecto, né, nacional, dos reflexos para a população. Então, a gente tem essa necessidade, eu entendo, a gente volta à questão partidária, de ter uma grande coalizão para apoiar o presidente Bolsonaro, e esses partidos vão ser aqueles que nós vamos sentar para conversar os palanques nos estados. Então, esse vai ser um primeiro momento, decidir o partido, iniciar as conversas com os partidos que farão parte da coalizão. Eu tenho conversado bem com o PP, com o PL, com republicanos, com o próprio PSL, né, e o PTB, são partidos ali que estão ali sensíveis, obviamente tem que sentar para conversar, mas que entendem que vai ser uma escolha de lado, é lado A ou lado B, não tem muito para onde correr. E eles sabem que a expectativa agora é que a avaliação do presidente Bolsonaro e a sua aceitação só tende a melhorar conforme os impactos da pandemia vão diminuindo, a vacinação em massa acontecendo, a economia sendo recuperada, os empregos sendo gerados. Isso todo mundo sabe que é importante demais na hora do eleitor escolher quem vai ser o seu próximo presidente da República. Então, a expectativa é muito boa e vai ter, Zé Maria, a preocupação mais do que nunca, óbvio, com a vida do presidente. Então, essa campanha que ele gosta de fazer de corpo a corpo, de estar no meio do povo, até essas motocicletas agora, a gente conversa muito internamente, todo mundo fica, óbvio, preocupado de que possa acontecer alguma coisa, algum atentado contra ele, mas ele é uma pessoa muito, muito fiel a Deus e coloca na mão de Deus. Olha, eu vou, se for vontade de Deus vai acontecer, se não for, não vai, eu vou tomar, obviamente, as precauções, mas é óbvio que não vai ser uma campanha igual a outra, como a gente ia para o meio da rua, ia para o meio da galera e havia aquela exposição e acabou acontecendo o que aconteceu em Juiz de Fora. Então, esse é um outro aspecto que preocupa, mas eu acho que é compensado com carisma, com energia, com bom humor, com a atenção que o presidente Bolsonaro dá para cada pessoa. Paulo? Senador, ainda sobre a motociata que o senhor mencionou agora, não existe uma certa preocupação do governo e do presidente com relação à imagem disso? Eu sei que vocês sofrem muitos ataques, né, da imprensa e todo mundo está sempre em busca de uma narrativa aí para mostrar o presidente como um presidente totalitário. E essas motocicletas, elas estão sendo associadas agora a Mussolini e até a Chaves. Eu queria saber se não existe essa preocupação com a imagem do presidente nesse sentido. Ô Paulo, quem está nos atacando, né, são aquelas pessoas que já estão do lado oposto a gente. Então, é uma narrativa tão fraca, no meu ponto de vista, associar a Mussolini, associar a Hitler, não sei quem mais, eu acho que é até um desrespeito com as pessoas que foram perseguidas por esses ditadores, né? E todo mundo está vendo que o Bolsonaro é exatamente ao contrário de tudo isso. Estamos aqui batalhando para privatizar a Eletrobras, um governo que promove concessões de rodovias, ferrovias, quer dizer, ele procura uma menor intervenção do Estado na economia e na vida do cidadão, quer dizer, tudo ao contrário do que faz o fascismo, o nazismo. Então, para quem tem 2 neurônios, essa narrativa não cola. Agora, o presidente Bolsonaro, como eu disse, ele gosta de fazer isso. É uma vida que ele leva pessoal
ali muito restrita, né? Tudo que ele faz na vida tem que ter uma organização, planejamento de segurança. Então, esse para mim, é a válvula de escape dele. Então, quando ele recebe um convite, e assim que está acontecendo, as motocicletas estão sendo organizadas voluntariamente por algumas pessoas, convidam o presidente Bolsonaro e ele avalia a conveniência de ir. E está sendo, você vê que ele vai com alegria, ele vai saudando todo mundo, ele gosta dessa troca de energia. Então, acho que isso tem muito mais peso do que essa pequena narrativa de querer falar, tá promovendo aglomeração, não está usando máscara. Então, assim, tem muita coisa que a gente ainda vai conhecer sobre esse vírus, sobre o que é eficaz e o que não é eficaz. Isso só o tempo vai mostrar para a gente. E o presidente Bolsonaro sabe que está ali, que não está contaminado, que não está contaminando ninguém. E se não fosse o presidente Bolsonaro, o país tinha quebrado na parte econômica. E essas motocicletas, as carretas, começaram lá atrás, inclusive, mais uma vez, com protestos espontâneos de pessoas que não queriam parar de trabalhar porque precisavam trabalhar, fazendo grandes mobilizações contra os lockdowns. Então, eu acho que isso aqui esses eventos estão sendo promovidos, né, por pessoas voluntárias que apoiam o presidente Bolsonaro, que enxergam esse cerco que tentam fazer contra ele aqui em Brasília e fazem questão de disputar, sim, a rua. E, no meu ponto de vista, Paulo, tem sido tão impactante o tamanho dessas motocicletas que eu te falo que certamente quem está pensando algo de puxar o tapete do presidente Bolsonaro aqui vai pensar 2, 3, 4, 5 vezes, porque está vendo o grande apoio popular que ele tem. Então, tem esse aspecto importante também para não encorajar algumas pessoas que queiram fazer algo fora das 4 linhas, como o presidente fala. Sim, senador, mais uma vez sobre o ano que vem, o senhor acredita numa disputa presidencial entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, ou acha que até lá deva surgir uma terceira via forte o suficiente para disputar esse páreo? A gente viu essa semana o governador de São Paulo, João Dória, confirmando provavelmente sua participação nessa disputa, Luciano Huck desistindo. Qual sua análise? Para mim, o jogo está posto, é Bolsonaro versus Lula. E não vejo nenhuma força, nenhum expoente de uma terceira via que possa surgir para ser ali um meio termo na cabeça deles, né? Porque a eleição do jeito que está, o Brasil do jeito que está, Adriana, virou Vasco e Flamengo. Então, o torcedor do Vasco não vai torcer para o Fluminense. Né? Então, não vejo essa força, ou nem um nome que seja capaz de absorver isso tudo, de ser uma grande liderança, conhecida em todo o Brasil, que já tenha um trabalho a mostrar, que vai poder tentar provar para o eleitor que vai fazer mais do que o presidente Bolsonaro fez, por exemplo. Então, não vejo, e acho que a gente tem, obviamente, nas nossas estratégias, que a gente conversa no dia a dia, trabalhando com um cenário Bolsonaro versus Lula, e eu te falo que eu gosto desse cenário. Eu acho que é um cenário bom, porque o ex-presidente Lula, ele não foi absolvido pelo Supremo, ele apenas reiniciaram os processos dele. Acredito eu que essas provas podem ser aproveitadas ou serem produzidas novamente sobre a série de acusações que pesam contra ele, e ele vai chegar na eleição, com certeza, com alguma condenação, ainda que seja em primeira instância. Então, eu acho que o eleitor brasileiro não vai, na hora de apertar o botãozinho lá na urna, não vai querer um ex-presidiário presidente do Brasil. Senador, para a gente fechar a nossa conversa, o senhor falou sobre a urna, né? A discussão sobre o voto impresso. Se o Congresso Nacional aprovar essa medida até o fim desse ano, o senhor acha que há tempo hábil, ou pelo menos até mesmo uma anuência do TSE em implantar isso, ou o senhor acha que em 2022 ainda não haverá tempo? Não, Tiago, acho que se for aprovado no Congresso nos próximos meses, não dá tempo e a eleição tem que ocorrer com voto impresso. Eu acho que isso é garantia da democracia. Se hoje defende-se que há ali o sistema eletrônico, o sistema eleitoral como está hoje, ele é 100% seguro, não é. A gente vê que já que eles entram aqui no site do TSE, no Supremo, no Pentágono dos Estados Unidos. Então, até para nos protegermos das inovações que os hackers podem vir a fazer, inclusive às vésperas da eleição, que não daria tempo, talvez, de corrigir isso nas urnas eletrônicas sem o voto impresso, é mais uma garantia que nós vamos ter de que, se tiver a confirmação, é bom explicar, porque até alguns ministros equivocadamente fundamentam uma posição contra o voto impresso, que não é o voto no papelzinho, na caneta, não é isso. É o voto na urna eletrônica como está hoje, do lado vai ter uma caixinha de acrílico sem contato com o eleitor, você vota eletronicamente, imprime um boleto, você vê se o que está impresso no papel bate com o que você botou na urna eletrônica, você aperta confirma de novo,
corta o papelzinho, cai dentro de uma urna lacrada, que ninguém tem acesso. Então, ninguém leva comprovante de nada e fica numa urna lacrada. E aí, em havendo a necessidade, há a conferência dos votos que foram enviados via eletrônica para o TSE com os votos que estão ali dentro daquela urna, daquela expressão específica e ver se está tudo certo. Então, é uma coisa simples demais de fazer, que é muito importante para garantir a lisura e proteger a credibilidade das nossas eleições, e eu não consigo entender de verdade tanta resistência em fazer algo tão simples, que os recursos já existem para fazer isso. Basta, agora, nem precisaria, né, de uma lei para isso, mas o TSE tem se colocado na posição de que não é a favor disso, em havendo a lei, ou em o Congresso aprovando, ela sendo sancionada, ao entrar em vigor, as eleições têm que ocorrer com o voto impresso. Senador Flávio Bolsonaro, do Patriota do Rio, muito obrigado pela entrevista. Até a próxima. Eu que agradeço. Bom dia para todo mundo.